Hoje falando diretamente aqui dessa cidade maravilhosa de Londrina, norte do Paraná. O programa e podcast Histórias da Nossa Gente, 90 anos Londrina. Hoje eu tenho o prazer de estar ao lado aqui do meu primo, Jefferson Machado, que é fisioterapeuta profissional, e vamos ver um pouquinho dessa carreira dele e como foi a vivência dele aqui nessa cidade de Londrina. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, um prazer estar com você, né? O Júlio César é o meu primo de sangue, né? A minha mãe é irmã da mãe dele, então acho que é uma relação bem pessoal, né? Que a gente tem aí de família. Mas é isso, né? Acho que esse livro aí mostra a história das pessoas, né? A história da gente, né? Que nascemos aqui em Londrina, né? Agora vamos completar 90 anos de Londrina. Então, senhora cidade. Cidade de Londrina, né, Júlio? Que foi fundada em 1939, né? E que eu passei a minha juventude em Londrina. Sim, pela Companhia Inglesa de Café, né? Então, por isso que é uma cidade histórica, é uma cidade que tem aí uma informação grande aí para o crescimento, né? Das 3 maiores cidades do sul do país, né? Com certeza até os anos 90 foi isso assim que aconteceu. Agora, Jefferson, dá uma resumida, como foi a sua vida aqui em Londrina? Você nasceu em Londrina? Onde você nasceu? Não, eu nasci em Rolândia, né? Meus pais moravam em Jogapitã, meu pai era bancário, e aí minha mãe veio aqui para Londrina para eu poder nascer, né? Jogapitã é uma cidade próxima, pequena, e aí minha mãe ficou internada no hospital aqui, hospital evangélico, mas eu não nasci. E aí o médico resolveu dar alta para ela, e no meio do caminho que a gente estava voltando para Jogapitã, ela sentiu as contrações, aquela coisa toda, e eu nasci no meio do caminho, que foi lá em Rolândia. Rapaz. E aí a gente morava lá em Jogapitã, depois eu fui para Jogapitã. Em Jogapitã fiquei até meus 3 anos, né, de vida, e aí nós mudamos para uma outra cidade que chamava Goiôerê, e depois meu pai foi transferido para Londrina. Seu pai era bancário na época? Bancário, do Banestado, né? Banestado. Ele era gerente da carteira rural, que antes tinha o Banestado, né, Banco do Estado do Paraná. Então eu vim para Londrina, eu já estava com os meus 7 anos, e aí a minha história começou aqui, como toda criança. A gente estudava em colégios, né, bons, que eram colégios, primeiro foi o Adventista, depois foi o Hugo Simas, no colégio estadual, e depois foi o Vicente Rijo, né, onde eu concluí aí o meu 2º ano, né, meu ensino médio, né. O colégio Vicente Rijo é um colégio estadual, né, então é um colégio que até hoje, né, respira muita história, né. E aí depois a gente rumou para outros caminhos aí que a gente queria, né? Que era a oportunidade do esporte, né? E você tem boas lembranças aqui de Londrina, né, Jefferson? E que eu participei muito, né? Quando o tio chamava a gente 4, 5 horas da manhã para levantar e ir correr lá no Moringão, no Zerão. Puxa, claro, que época, né? Claro, né? Esse período aí dos anos 80, né? Como todas as pessoas, né, sempre se interessaram por esporte, meu pai também sempre se interessou, então a gente tinha essa vivência junto com ele, mesmo sendo criança, que era as atividades físicas matinais, né, junto com o grupo dele, que na época utilizava as dependências do Moringão, que era onde eu criei muitas amizades, muitos amigos, que depois foi para minha vida da adolescência, né, com filhos dos amigos dos meus pais. A gente foi aí pro futebol, né? Um deles é o Wilton Carlos Santana, que hoje é professor da UEL, também, né? Eu, junto com ele, nós fomos aí jogar no Londrina, na categoria de base, né? Futsal, e depois eu fui pro Coritiba e ele foi pro Flamengo, e a nossa vida do futebol começou aí. Então quer dizer que a sua vida primeiro começou, na realidade, a vida esportiva, né, no futebol. Primeiro o futebol society. Não, salão. O salão, futebol salão. E daí depois você foi pro campo. Dá uma resumida. O futsal a gente começou, inclusive aqui onde a gente está fazendo essa entrevista aqui, que é no Bosque, né? Aqui com o Bussadori, na época o antigo Bolão, que era um técnico renomado aí. Certo. O Bussadori era um time que revelava muitos jogadores. Era um frigorífico, né, Bussadori. Olha só. E aí tinha o futsal, ele foi por um período aqui muito rico, né, de revelação de jogadores, de atletas. Então revelou jogadores para a seleção brasileira, que é um amigo meu que era da mesma idade, do mesmo ano de 67, que é o Vaguinho. Ele foi seleção de futsal por mais de 10 anos, né, na seleção principal. E outros atletas, né, o Toninho, o Rodinei, Cleto, vários jogadores. Depois eu saí do Bussador, eu fui para o Country Club, joguei com o Nelson Zaminelli, que é um técnico também muito renomado na época.
E depois eu fui para outra parte que outro técnico descobriu que eu tinha mais qualidade jogando futebol de campo. E aí Sim. eu migrei para o campo, e onde foi o meu crescimento no futebol de campo, com a chegada, né, de professores que tinham uma metodologia diferente, que era o professor Otávio, né, Otavinho, que ele era da universidade, ele era professor do Vicente Rijo, e aí ele me colocou para poder fazer parte de um time que ele montou, e a gente começou fazendo jogos pela Universidade Estadual, depois fez uma fusão com Londrina, e aí nós começamos a disputar campeonatos, né, paranaenses, né, da categoria infantil, depois juvenil, e aí a gente vai crescendo até a hora que chegou a oportunidade de eu me transferir para Curitiba, também na categoria de base, que foi juniores, que daí eu cheguei até o profissional, mas lá eu tive lesões no meu joelho e a minha carreira ali começou, infelizmente, a não dar tanto certo, né, porque cirurgias de joelho sempre tem algumas complicações. Foi o menisco? Foi, né, na época o que fazia, né, retirava todo o menisco, então cirurgias muito grandes, né, que não eram como essa cirurgia atual, que ela é uma cirurgia através de artroscopia e reparação e sutura. Então, infelizmente, tirava todo o menisco e isso complicava muito a recuperação e a capacidade física. E quando que você saiu daqui de Londrina, que você trilhou um novo horizonte na fisioterapia, Jefferson? Quando eu encerrei a carreira, que eu vi que a minha condição de física por conta do joelho, ela estava realmente me deixando longe da alta performance, eu voltei a estudar, né, com 27 anos, e iniciei, né, a faculdade depois na Universidade do Norte do Paraná, que é o UNOPAR, no curso de fisioterapia, e aí de 98 até 2001, né, foi a minha graduação. Então, quando eu me formei pela Universidade do Norte do Paraná em fisioterapia, eu fiz um curso lá em São Paulo, logo em seguida, que me deu a condição de me mudar para São Paulo. Fui aprovado lá num aprimoramento, né, no Instituto Cohen, que é o médico renomado lá, o Dr. Moisés Cohen, que ele é um especialista em cirurgias de joelho, de quadril. Então eu fui fazer um aprimoramento em São Paulo. Então comecei em 2002 esse aprimoramento, e aí a vivência ali, muitos anos de trabalho, né, com esse aprimoramento, eu comecei a entender um pouco mais o que era realmente fisioterapia, né, porque fisioterapia significa começou a se aprofundar, claro, né, nesse mundo. Todo mundo fala, eu faço fisioterapia, né, e a gente às vezes, né, o que você faz? Eu faço choquinho. Não, fisioterapia é muito mais do que isso, né, porque fisioterapia, físio significa movimento e terapia tratamento. Então a gente começou a novos artigos, novos estudos, entender, e ali dentro do meu conhecimento a gente achava que lesões no joelho eram acometidas mais realmente pelo esporte, pelo futebol, e na verdade eu me deparei com uma outra realidade, né, que é a questão mundial, global. As lesões de joelho são mais comuns no esqui na neve, Júlio, né? Olha só! O que mais acomete lesões de joelho é o esqui na neve. Tanto que as estações de esqui, Júlio, elas têm no pé do morro já os hospitais, né, preparados para esse tipo de cirurgia imediata, né? Logo após a queda, algum acidente, alguma torção. Olha só! Então eu fui me deparar com essa realidade, e a gente vai descaracterizando coisas, né? Porque isso faz parte do crescimento. E aí depois, mediante a esse tipo de situação, eu fui entendendo que eu precisava estudar mais e fui partindo para novos áreas, novos caminhos, que foi as pós-graduações que eu fiz. Isso, novas especializações. Claro, essas pós-graduações. Claro, que veio a pós-graduação aí. Sou fisiologista pela Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, que trabalha, né? O que é um fisiologista? É ele que cuida do corpo em movimento, né? Depois eu fiz uma segunda pós-graduação, que é na FMU, né, que é a Faculdade de Metropolitana Unidas, que ela me capacitou para a graduação em treinamento esportivo, que é você também entender o que você faz, né, para cada tipo de modalidade, como que você prepara, como que você reabilita. E depois eu fiz uma outra pós, que é em fisioterapia esportiva, né, que é pelo COFITO, pela SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Então hoje eu sou fisioterapeuta esportivo no Brasil, podendo atuar em qualquer modalidade, né? Certo. Agora, Jefferson, alguns pacientes, né, que você tratou lá em São Paulo, porque a maior parte da tua vida profissional em fisioterapia
ela acontece em São Paulo, Sim, correto? São Paulo, é isso. Por exemplo, um deles que eu fiquei sabendo, você pode até citar alguns outros. Por exemplo, você cuidou do Rubinho Barrichello. Também. Cita alguns outros que você já cuidou. Claro. Só de curiosidade. Tá bom. Quando a gente trabalhou lá com o Moisés Cohen, é uma clínica muito capacitada, né? Então o Instituto Cohen, ele tinha um atendimento diferenciado no Brasil, e aí muitos pacientes renomados, né? Como esse que você citou, o Rubens Barrichello, a gente atendia a parte de dor lombar, né? Porque piloto de Fórmula 1 no cockpit, ele tem N problemas, Nervo né? ciático. Não. Não é só isso, Não né? é só isso, né? Então o cockpit, ele é uma situação que é particularmente específica para cada piloto, depende do peso, né? A questão do treino que a pessoa tem que ser feita é um treino específico, aeróbio, ele tem que ter muita condição, porque senão ele pode desmaiar. Outra situação é a força centrífuga, que é a questão do capacete. Outra é, claro, as dores no joelho. Então são N problemas Meu Deus, né, a coisa lombar... que as pessoas nem imaginam. Não imagina, entendeu? Então a gente tem que se capacitar para treinar e para cuidar desses atletas de alto rendimento, né? Então um deles era isso. Depois eu cuidei também do Bruno Senna, né? Que ele era sobrinho do Ayrton Senna, ele era um piloto do kart, depois ele foi para a Fórmula GP2, e a intenção era que ele chegasse na Fórmula 1, né? Ele mudou para a Europa, mas eu fiquei com ele por mais de 6 meses cuidando dele, que ele teve fratura na costela por conta do kart. O kart não tem amortecedor, então bate muito, tem que ter um colete, tem que ter um banco injetado, tem que ter muitas coisas, muitas particularidades. Eu cuidei do Vitor Beaufort, né, que é um lutador da época que ele estava... o marido da feiticeira? Da Joana Prado. Joana Prado. Ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, cuidei dele também, né, até a reabilitação completa do joelho dele. Então, que bacana. Cuidei do Robert Scheid, cuidei do Torben Grael, que perdeu a perna, né? Caramba, olha quanta gente. A gente vai trabalhando, a gente vai ganhando vivência aí. Quantos anos já em São Paulo, hein, Jefferson? De São Paulo são 22 anos, né? 22 anos. A experiência aqui que eu tive depois que deu uma quebrada foi que, através de um ex-atleta, né, que era o Elber, eu era um conhecido, ele me convidou para trabalhar na gestão do Sérgio Malucelli aqui em Londrina. Isso é no ano de 2009, 2010, né? E aí eu vim, porque o Sérgio Malucelli estava numa transição entre Irati, né, que ele tinha os direitos, para comprar os direitos do Londrina, né? E aí ele comprou aqui um centro de treinamento e montou uma estrutura, né, da categoria de base do profissional, e eu vim para ser o fisioterapeuta do SM Sports, que estava ainda com o logo ainda do Irati. Que ano foi isso? 2009, 2010. Olha só! E aí foi quando era esse período da transição do Irati para o Londrina, né? E eu trabalhei, eu que era o fisioterapeuta do SM Sport, né? Barra Irati, mas era aqui, a subsede aqui em Londrina. E aí com a transição do Londrina também, né? Teve uma mudança e aí coisas do futebol, e eu fui demitido e voltei para São Paulo. Mas acho que assim, o que vale foi o período que eu vivi, que eu implantei. A bagagem. Eu cheguei na época no centro de treinamento lá da SM Sports, só tava o espaço. Ele falou para mim: Jefferson, relaciona o que você quer e vamos trabalhar. Eu relacionei, ele equipou. E eu tratei de todos os jogadores. Eu era o único fisioterapeuta sozinho, cuidando de todos os atletas. Caramba! Né? Dentre eles aí, atletas aí que estão ainda jogando aí atualmente. De alto rendimento. Alto rendimento aí, que estava, na época, o técnico que eu trabalhei com ele era o Tencati, né, que hoje está no Criciúma. Olha. Então no Criciúma está lá o Arthur Kaique, que foi um jogador aqui, um atleta aqui também, que teve uma ascensão grande. Esse jogador que está que está jogando no Porto, na época ele jogava aqui na categoria de base com a gente, que era o Wendel. Depois ele foi vendido pro Bayer Leverkusen, que ficou anos na Alemanha. Então eu cuidei muito dele, tratei muito dele. Vida, o Wendel. O Wendel, o lateral esquerdo. E hoje ele mora, não é aquele que mora no Mato Grosso hoje? Não, o Wendel, quem tá no Mato Grosso é o Elber. É o Elber, isso, esse é um ex-atleta. O Elber, ele era o diretor de futebol. Olha só, ele que é o nome parecido. Mas o Wendel era jogador. E o Wendel está atualmente aí, um dos melhores laterais esquerdos do mundo, né? E ele joga hoje no Porto. Caramba! Né? Então ele estava agora na seleção, na Copa América, né? Bacana. Teve oportunidades, ele jogou. Qual a posição dele? Ele é lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Então assim, era um período, né, muito bom de formação aí de atletas. Aí, infelizmente, né, o Londrina não subiu para a Série A, que esse era o objetivo. E aí a parceria do Sérgio Malucelli, né, terminou, mas frutos bons foram colhidos, né? E eu voltei para São Paulo.
E aí eu fui contratado para trabalhar para a Fafá de Belém. Fiquei lá quase um ano trabalhando para a Fafá. Caramba, que legal! Foi muito interessante, né? Porque é uma particularidade assim específica. E ela, como é que ela é no dia a dia, assim, como pessoa? Uma atriz, né? Uma mulher sensacional. Gentleman. É uma mulher que, né, me respeitou muito profissionalmente, deu toda a estrutura, Bacana. entendeu? A gente tinha prazer em cuidar da pessoa, porque a pessoa precisa, né? A pessoa que faz inúmeros shows pelo Brasil, é uma mulher que tem muito nome, né? Uma mulher que tem uma história muito grande, né? Tem uma carreira, tem né? uma carreira muito grande a ser honrada. Então ela me recebeu muito bem, sempre lá na casa dela. E ela, né, uma particularidade, para quem não sabe, ela sempre dançou descalça, sabe? Olha só! Todos os shows dela descalça. Então ela gira muito, né? Então as dores musculares dela, dor na lombar, dor no ombro, né? É o que acontecia. Então o meu trabalho como fisioterapeuta era aliviar tudo isso. Claro, era trabalhar isso. Depois eu voltei a trabalhar com outros médicos que eu conhecia. E aí eu iniciei uma carreira lá que é os atendimentos particulares a domicílio, lá em São Paulo, que eu fiquei por um período de uns 10 anos, que não é fácil, é um trabalho difícil. São Paulo é uma cidade competitiva, São Paulo é uma cidade bem... E sempre dentro do mundo dos esportes, né? Primeiro você foi praticante e agora você é ajudante. Claro, acho que na vida é você fazer o útil ao agradável, né? Você tem que trazer conhecimentos e você poder aplicar. É assim que eu vejo a profissão. Agora, Jefferson, com toda essa carreira bacana, fantástica, como é que você está hoje lá em São Paulo? Então, aí com essa experiência que a gente veio adquirindo, né? Você vai ganhando condições e vai ganhando assim um conhecimento e aí a gente vai arriscando, né? Então a gente pensa em entrar numa situação de tentar também empreender, né? Hoje eu, através de uma parceria com um médico, que ele é um investidor e eu sou o know-how, eu consegui colocar uma clínica com estrutura, né? Porém, de novo, o investimento financeiro não é meu. É dele. Então, você entrou com know-how. É isso que é importante, mas a pessoa acreditar. Meu Deus do céu. Acreditar e apoiar, né? Isso é bacana. Então, assim, a gente colocou a clínica, colocou o meu nome na clínica, mas é claro que a gente tem a humildade de saber que equipamentos, né? Equipamentos importantes, equipamentos que fazem a diferença, né, eles são caros. Então o fisioterapeuta brasileiro, ele é conhecido internacionalmente por uma condição que ele cria adaptações, que ele cria condições. E você pode falar o nome desse parceiro ou não? Não, acho que não, porque é só um parceiro de investimento, então assim, acho que não vem ao caso. É um médico, é um cardiologista, mas né, tranquilo, acho que a gente precisa, às vezes... Né, e essa clínica já está montada há quanto tempo, Jefferson, que você já está trabalhando nela? Com certeza um ano e meio, né, ela está em andamento, mas é uma clínica de carreira solo ainda, né? Então a gente tem aí alguns passos ainda para poder ampliar, progredir. Então aí a gente vai conseguir colocar novos projetos, né? Que é sempre uma condição que você coloca, que eu sempre acreditei que pode dar atendimento, colocar inclusão, colocar atendimentos gratuitos, né? Olhar para as pessoas carentes. Nossa, um horizonte enorme. E ver condições que você pode ajudar, né? Fazer com que universidades entendam o meu conhecimento e possam fazer parcerias de pós-graduações, de cursos de vivência, da vivência profissional para novos acadêmicos. Então esse que é meu intuito, né? Que o meu conhecimento, eu nunca fui um baú. Acho que o importante é você dividir conhecimento. Sim, com certeza. Ô Jefferson, agora para finalizar a nossa primeira entrevista, porque a gente vai fazer uma série de entrevistas depois, se Deus quiser, eu gostaria que você deixasse para os nossos internautas e telespectadores uma dica de vida com tudo que Deus proporcionou e o seu esforço e muitas pessoas, né, que passaram pela sua vida. O que você diz a esses jovens que, independente de ser ou não na carreira esportiva, o que você diz para eles em termos de o que eles podem fazer da vida deles? Claro, né? Uma pergunta que muitas pessoas querem, uma dica dessa valiosa, né, Júlio? Porque eu, você, todos nós, né, já fomos crianças, então que bom que tenha um adulto para te falar qual que é o caminho que você tem que seguir. Infelizmente, Júlio, tem certos, né, adolescentes, ainda hoje nessa geração que nós estamos aí, que é a geração da tecnologia, a resposta está muito rápida, né? Então as pessoas têm aí frustrações. Então o que eu posso falar para as pessoas é que, infelizmente, dentro de um esporte, dentro de uma busca, sabe, Júlio, tem atletas e tem pessoas que fazem uma intensificação
né? E pode até talvez surgirem como novas joias de novos talentos com 16, com 17, com 18, com 20 anos, e aí começarem a ter as frustrações. E aí saem do cenário, né? E estão num cenário de elite, até de alto rendimento, mas com 20, 21 anos já saíram fora. Então, o que eu deixo é que não se frustrem, não fiquem só na tecnologia, não fiquem só na resposta rápida. Esse que é um grande problema. O fator internet, ele é primordial, ele é de evolução, mas ele frustra, porque ele traz ele traz uma distância entre as pessoas, ele não tem esse contato mais que o ser humano precisa, que é isso que nós estamos tendo. Sim. Então a vivência, ela precisa ser adquirida, né? A cada hora, a cada dia. Então, e no seu ritmo, né? Eu falo de ditado, que eu acho que pode, eu sou muito de ditados, então que as pessoas gravem, né? O impossível é digno de ser sonhado, o possível deixa-se colher no solo de cada dia. Acho que é por aí que eu posso deixar a minha mensagem. Porque depois você manda essa frase pra mim também. Certo. Eu acho que não dá pra falar, faça esporte, faça aquilo, né? É muito mais do que isso, sabe? Meu Deus. Então acho que a mensagem que eu posso passar é essa, né? As pessoas, elas se frustram, Júlio, com o não, né? Com a decepção, com a não conseguir, entendeu? Então eles abandonam, né? Seus sonhos, as suas carreiras. Mas a partir do momento que ele tiver essa situação dele se empenhar dentro daquilo que eu falei, dessa mensagem, né? Desse ditado que eu deixei, que você quer que eu vou te falar e depois eu te falo no off, eu acho que é importante a pessoa viver, né? Valorizar. E gratidão, né? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ixi, né? equipe. Eu cheguei num lugar porque alguém me deu a mão. E a minha mão vai estar estendida para alguém subir. Com acho certeza. que é por aí. Agora, só para finalizar, eu, como sou um cinemaníaco e fã desse cara, eu vou falar uma frase, e que na realidade é a frase de vida, e que eu e muita gente, eu tenho certeza que gosta dessa frase. Retroceder nunca, render-se jamais. Sim, que é o filme do Van Damme, né, Jefferson? Sim, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é você, nunca desistir. É você acreditar em você, ter confiança. Mas saber que, de novo, né? Às vezes, nem sempre, Júlio, depende somente de você, né? As portas se abrem. É um conjunto. Mas elas precisam que do outro lado, para abrir a porta, alguém, de alguma maneira, saiba receber aquilo que você tem de melhor, né? Esse que é um grande problema do ser humano. É acreditar no próximo, né? Isso. É isso, acreditar que alguém, né, vai estar preparado para assumir. Então, ninguém pode falar que ele é único, né? Então, assim, uma hora sempre vai surgir, né, um novo, né, fenômeno, um novo atleta, um novo... nós temos aí as Olimpíadas aí, né, que se inicia agora aí, que vão ter aí novos heróis, revelações, novos heróis aí do esporte, né? Isso. É isso, acho que o importante é que eu dei o exemplo do esporte, mas não pode estar vinculado só ao esporte, tem que estar vinculado à educação, que é muito problema, tem a muita saúde, coisa, né? Então acho que é isso aí, né? E a cultura que o brasileiro precisa bastante, mas né? A gente não está aqui para falar de política, né? Porque não cabe. Então, assim, a gente está para falar de uma experiência de vida. Então, é isso que precisa. Jefferson, muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, muito obrigado. É isso aqui. Acabamos de falar com o Jefferson Machado, fisioterapeuta, aqui de Londrina, e que hoje está alçando voos lá na cidade de São Paulo. Então, fiquem por aí. O programa Histórias da Nossa Gente, a evolução do tempo, 90 anos do Especial Londrina, sempre com vocês. Um abraço.